Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês como podemos utilizar os parâmetros de períodos parciais. O que quer dizer esses parâmetros de períodos parciais? Através deles nós conseguimos interpretar, por exemplo, quantos dias corridos tem no mês do colaborador, quantos dias úteis tem no mês do colaborador, tanto baseado na folha, aquela área de folha, quanto baseado no próprio plano de horário do colaborador. Conseguimos também saber ali, apurar um de ausência para saber quantos dias essa ausência tem. Conseguimos interpretar feriados, ausências pagas e ausências não pagas. Mas antes de continuar falando, eu queria comentar com vocês o porquê que eu resolvi falar desse assunto. Eu vejo muitas pessoas me perguntando, muitas pessoas com dúvidas, como elas podem interpretar períodos na folha. Ou seja, desde saber quantos dias úteis tem naquele mês, até quantos dias uma ausência está cadastrada lá no 2001, às vezes para uma validação de um benefício que ele precisa fazer, às vezes de um desconto que ele precisa fazer. Então aí a gente pode utilizar os períodos parciais, os parâmetros de períodos parciais do que a folha nos proporciona. E dentro desse mundo de períodos de parâmetros parciais, existem um monte de possibilidade que vão de acordo aí com a nossa criatividade. Através dessas lógicas que iremos montar aqui, nós podemos interpretar, como eu já disse, os feriados de um determinado calendário do colaborador. Podemos interpretar quantos dias de ausência pagas ou ausências não pagas, quantas horas dessas ausências pagas e não pagas, quantos dias corridos tem no mês, quantos dias úteis, né? Quantas horas úteis ou quantas horas corridas. Conseguimos também fazer ali, através de lógica, para saber quantas horas não úteis tem daquele colaborador ou quantos dias não úteis tem. E também podemos interpretar ali a questão do split, quando tem uma quebra ali na nossa WPBP, também conseguimos interpretar o antes e o depois através desses comandos. Hoje aqui eu vou falar para vocês quais são essas possibilidades, tá? Como a gente utiliza esses comandos e também vou dar alguns exemplos aqui de regras que eu utilizo esses comandos, tá bom? Eu não vou citar todos os que existem, eu vou citar os que eu acho mais importantes. Vou ensinar também como pesquisar dentro ali da regra esses comandos, caso seja necessário ali para vocês atingir um outro cenário que eu não expliquei aqui. Sem mais delongas, eu preparei um PowerPoint para eu poder mostrar para vocês aqui quais são essas possibilidades, como a gente usa e tudo mais. Então vamos para esse PowerPoint e aí a gente já vai lá para o SAP para poder ter alguns exemplos das regras, beleza? Bom, pessoal, já estamos aqui com o PowerPoint que eu preparei, então vamos falar hoje sobre parâmetros de período parcial. Onde a gente chama esses períodos, essa nossa regra que iremos preparar, né? Tudo começa aí, a gente precisa saber aonde a gente vai utilizar essa regra, tá? Caso você queira apenas interpretar os dias úteis, não úteis ali, você pode chamar logo depois que a folha interpreta os dados básicos, né? Ali na primeira chamada ali, logo após a leitura do infotipo 7, infotipo 1 ou 0, tá bom? Mas caso você queira interpretar as ausências, tá? Você necessariamente precisa chamar sua regra após a função PAB, que ela vai ler ali as ausências, a função que lê as ausências, então depois dessa função que a gente vai ter ali algumas tabelas que eu vou mostrar aqui para vocês, que guardam esses parâmetros pra gente, esses valores. Eu geralmente, particularmente, até recomendo que nós utilizemos ele no BRT0, na remuneração bruta ali do colaborador. Caso você não esteja trabalhando com esquema standard, ele vai se chamar ZRT0, YRT0, ou qualquer outro nome sem o B na frente, tá? Pela boa prática de mercado do SAP. Bom, primeiro de tudo, vocês vão ver que a gente tem dois tipos de chamadas. Uma chamada com G e uma chamada com T. Vocês já vão entender mais um pouco sobre isso. Mas vamos lá. João, quando eu uso G, quando eu uso T? O G a gente utiliza, prestem bastante atenção nisso. O G nós utilizamos para interpretar o mês inteiro do colaborador, do dia 1 até o último dia, ou seja, do dia 1 ao dia 31, do primeiro dia até o último dia do mês, de forma corrida, sem quebras no meio. João, que quebra é essa? É a quebra de período. Vamos supor ali que a gente tenha, por exemplo, uma alteração na WPBP,
né? Ali tem você vai no Infotipo 16, coloca que até o dia 15 do mês o colaborador recebe periculosidade, a partir do dia 16 ele não recebe mais periculosidade. A sua WPBP vai quebrar, vai gerar um split de folha de pagamento. E aí, o T, a gente consegue ler o antes da WPBP, ou seja, o primeiro registro da WPBP, e o segundo registro. Isso para saber, por exemplo, vamos supor que você está interpretando a periculosidade do seu colaborador e o seu colaborador só teve periculosidade nos primeiros dias do mês, ali na primeira parte da WPBP, e depois ele parou de ter. Você vai poder avaliar a sua barra 326, a sua barra 325, através do T, tá? Porque aí você vai pegar apenas o split que gerou a rubrica do primeiro período, tá certo? Quando ali que a sua ausência ela passe ali, vamos supor que ela comece no dia 10 do mês, termina no dia 20, e no dia 15 você tem uma quebra. Então ficou metade para cá, metade para lá. Dessa forma, você consegue aí interpretar pelo T, ou seja, só a primeira parte do mês ali que você vai precisar proporcionalizar essa periculosidade ou insalubridade, tá? O G não, o G a gente vai utilizar pro mês inteiro. Uma dica muito importante, nós não conseguimos usar o T para chamada através de ACT ou para chamada através de rubrica salarial genérica, aqueles 4 asteriscos que estamos acostumados. Porque a sua regra ela precisa saber a rubrica em qual período ela está, se ela está na primeira quebra, na segunda quebra, na terceira quebra. Dessa forma, se a gente for interpretar regras, interpretar períodos com ACTIO, sempre utilizem G e sempre saibam que você não vai conseguir ali interpretar as quebras. Caso você precise interpretar as quebras do mês, gerados pela WPBP, você vai precisar utilizar o T e vai precisar de uma rubrica salarial exata para isso, tá? Então agora a gente já sabe a diferença do G e do T, vocês já vai ficar tudo mais claro daqui a pouco para vocês. Bom, vamos começar. Parâmetros de período parcial fixo, tá? Antes de começar a falar disso, eu vou falar que a sintaxe eu vou passar daqui a pouco, quando eu mostrar a tela do SAP, justamente pelo fato que eu acho que fica mais simples a gente falar da sintaxe lá na tela, porque esses comandos eles não são operações, né? Eles são, como eu posso falar, eles são ali depois do operador, né? Eles são comandozinhos depois das operações, né? Por exemplo, a mount é uma operação, o igual é um operador e ele é um argumento da regra. Então, quando a gente for falar ali na regra, mostrar no SAP, eu vou explicar a sintaxe para vocês. Então, parâmetros de período parcial fixo. O que significa isso? São parâmetros que nós colocamos dentro de uma tabela essa 510H, T510H, que nós colocamos lá de acordo com a unidade de tempo, né? Aquela folha mensal, semimensal para 15 dias, semanal para 7 dias, semestral para 6 meses. Então, a gente tem ali a unidade de tempo e a gente tem as constantes aqui. Então, o que significa o ADIV-P? O ADIV-P, ele vai representar para nós os dias de trabalho efetivo no mês. Então, ele vai ser ali para a gente os dias úteis, vamos dizer assim. São os dias úteis que o colaborador tem no mês de uma forma fixa. Não vai ser baseado no plano de horário de trabalho desse colaborador. E sim vai ser uma variável fixa dentro do sistema. KDIV-P. O que o KDIV-P vai significar para nós? Vai significar os dias corridos do mês. Ou seja, ele vai levar em consideração aqui nesse caso do nosso exemplo, 30 dias corridos, tá? Então, o KDIV-P são os dias corridos de forma fixa no sistema. E o SDIV-P, reparem que ele não está nessa tabela. Por quê? Esse SDIV-P ele vai ser baseado no colaborador que você está processando. Ou seja, lá no nosso Infotipo 8, temos lá um campinho que significa horas mensais, que é baseado no Infotipo 7, tá bom? Campo esse do Infotipo 8, o DIV-GV, esse campo que eu estou mostrando na tela. Caso vocês entrem lá no 8, reparem lá em cima do salário, ali um pouquinho do valor do salário, tem essas horas, tá? E vai ser baseado nisso que esse SDIV-P será gerado na nossa folha de pagamento, tá? Então esse SDIV-P, ele é fixo, mas baseado em um registro do colaborador, do cadastro no Infotipo 8. Parâmetros de período parcial variável, ou seja, esses parâmetros serão baseados no nosso plano de horário de trabalho do colaborador, tá?
CASOL. O que vai ser o CASOL? Serão os dias corridos do nosso plano de horário de trabalho do colaborador. Tá? Então ele vai pegar ali o plano de horário, vai se basear nos dias corridos e vai gerar ali os dias. Geralmente dá 31 em mês que tem 31 e 30 no mês que tem 30. É bem certinho. A sol serão os dias que o colaborador trabalhou, ou seja, os mas variáveis, ou seja, baseado no plano de horário do colaborador. S sol serão as horas úteis baseadas no plano de horário do colaborador. Ou seja, nesse caso aqui, a conta que ele faz é pegar a hora diária do colaborador, multiplicar pelos dias úteis no mês do colaborador baseado no plano de horário, e ele vai ter o resultado, tá bom? Então aqui, o CASOL, dias corridos baseado no plano de horário, ASOL, dias úteis baseado no plano de horário, e ESOL, horas úteis baseado no plano de horário. Parâmetros de período parcial para ausência não remunerada. Esse é o que eu mais gosto, o que eu mais trabalho, porque nós conseguimos interpretar ausência. Mas antes, vocês vão perguntar, João, por que você não interpreta ausência pelo comando tableP, vargb ali? Esse comando no SAP ele se comporta muito bem quando a gente tem um tipo de uma ausência cadastrado. Só que se você tiver duas ausências iguais cadastradas, ou seja, quebrando ali, né? Você tem tipo, 2 lançamentos de uma ausência, por exemplo, não de uma forma corrida, mas 2 vezes ele é lançado no Infotipo 2001. E comigo o SAP já se perdeu, já vi casos que ele se perdeu. Então, essa forma é que eu indico mais segura, tá? Mas lembrando, as suas ausências elas precisam estar muito bem configuradas para isso funcionar. Vocês já vão entender por quê. Então vamos lá. Como é que é a sintaxe dessa parte? Nós temos o KAU, AAU, SAU. Vejam que todos têm uma semelhança com K, A e S. O K será sempre os dias corridos. O A serão sempre os dias úteis e o S sempre as horas úteis. Então, como é que a gente utiliza esse comando? Vamos utilizar ali, sempre chamando com T ou com G, igual eu expliquei, KAU. E esses 2 asteriscos, o que eles significam? Quando eu utilizo 2 asteriscos, eu quero dizer que eu vou trabalhar com todas as classes de contagem de ausência, tá bom? Então, o que são essas classes de contagem de ausência? Quando temos uma ausência, geralmente a gente configura ela, depois de criar tudo mais, a gente configura ela ali nas características na tabela T554S. Dentro dessa tabela, eu circulei aqui o campo que vai referenciar qual a regra de avaliação da nossa ausência. Então, no caso aqui, eu estou usando a 393, estou falando que a regra de avaliação vai ser a 07, e lá na tabela T554C, na regra de avaliação 7, eu digo que a classe de contagem dela é a 06. E também digo se ela é remunerada ou não dentro dessa classe de contagem. Então, o que significa esse asterisco? Significa classe de contagem. Então, asteriscos, todas as classes de contagem. 06, por exemplo, que eu vou estar utilizando aqui, ele só iria ler essa ausência. Ou seja, ele não lê a ausência, e sim, dentro das ausências lançadas, ele interpreta o campo de classe de contagem de ausência, que você indica na tabela T554C em parcimônia com a T554S, tá? Tem essas 2 amarrações que precisam estar bem alinhadas para poder fazer esse tipo de tratativa. KAU significa os dias corridos que aquela classe de ausência está nos representando, tá? Ou seja, se essa ausência começar numa sexta e terminar uma segunda e o colaborador não trabalhar sábado e domingo, vai estar falando que são 4 dias. Ou seja, saiu na sexta, voltou na segunda, 4 dias, tá? Voltou na terça, desculpa, segunda ele ainda está ausente. Então, está ausente sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias porque são corridos, baseado no plano de horário do colaborador. O AAU são os dias úteis, ou seja, se o sabadão der SR e o domingo é um compensado, ele vai retornar ali pra gente 2 dias, tá? 2 dias úteis do colaborador, porque ele só lê os dias úteis, tá? E o SAU significa as horas úteis daquelas ausências. Então, se o colaborador trabalhar 8 horas por dia e ele está 2 dias só ausentes, 16 horas, tá bom? Se fossem as horas corridas, 32 horas. Mas no caso aqui são 2, então serão só 16 horas. No caso, ele não interpreta especificamente a ausência. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ausência,
vai olhar na tabela T554S a regra de avaliação de ausência, ou seja, 0,7 nesse caso, vai pegar esse 0,7, vai lá na tabela T554C, vai olhar a regra de avaliação 0,7, vai olhar a classe de contagem 0,6 e vai verificar se ela é remunerada ou não. Se tiver clicado em remunerada, o nosso comando KU-SAU não serve de nada, porque esse comando é só para ausências não remuneradas. É a mesma coisa que eu expliquei aqui agora, tá? Da ausência não remunerada, só que para ausência remunerada. Então, KAP são as ausências remuneradas em dias corridos, AAP são as ausências remuneradas em dias úteis e SAP, coincidência, são as horas úteis baseadas nas ausências remuneradas, tá? Aqui eu também coloquei o mesmo exemplo, mas aqui a diferença é que esse REM aqui, que significa remunerada, ele estaria flegado. Então, uma ausência remunerada. E é para isso que ele serve. E ele sempre nos retorna assim, KAP em dias, AAP em dias, SAP em horas. Então, começou com K e A, são dias. Começou com S, são em horas, tá? E esse aqui é muito bacana, pouca gente conhece e eu utilizo muito, muito mesmo, que são os parâmetros parciais para feriados públicos. Ou seja, eu consigo conferir naquele mês, de acordo com o calendário lá na SCAL do meu colaborador, quais são os feriados públicos que esse colaborador tem dentro desse calendário. Ou seja, KAX vai retornar os dias corridos desse feriado, AAX vai retornar os dias úteis desse feriado e o SAX vai retornar as horas úteis desse feriado. Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente chega lá dentro, tá? O asterisco, novamente, o que ele representa? Representa a classe do feriado. Ou seja, asterisco vai interpretar todas as classes de feriados. Mas vamos supor que dentro de um mês eu tenho 2 feriados, por exemplo. Só que a classe de contagem só quer o feriado com classe de contagem 2. Então aqui nesse caso eu colocaria 0,2 em vez de 2 asteriscos. Os asteriscos servem para dizer que eu estou interpretando todas as classes de feriado. Então é isso. Aqui a gente falou então de onde é o mais correto a gente chamar as nossas regras com a utilização desses períodos parciais de parâmetros. As diferenças entre chamadas G e T, vocês já vão entender melhor isso. Como interpretar os parâmetros fixos no sistema. Como interpretar os parâmetros variáveis, né? Como interpretar as ausências não remuneradas, como interpretar as ausências remuneradas e como interpretar feriados públicos. Lembrando, não são só essas 7 possibilidades que a gente tem. Existem inúmeras outras possibilidades, que eu também vou ensinar como a gente pode pesquisar essas possibilidades dentro da nossa documentação que a própria SAP disponibiliza, que não é segredo para ninguém. Não precisa nem no Google pesquisar, é só apertar um botão que a gente vai conseguir ler, tá? Então, sem mais delongas, eu vou finalizar o PowerPoint e a gente vai para o SAP para falar de alguns exemplos e rodar algumas folhas para entender melhor como isso funciona. Bom, pessoal, então eu estou aqui primeiramente com a minha regra que eu vou jogar numa variável os dias de um feriado público, nesse caso aqui desse colaborador que eu vou executar, tá? Se você não sabe como utilizar variáveis, a tabela de variáveis é o último vídeo que eu lancei, ele vai estar no canal, é só dar uma conferida lá se você não sabe trabalhar com variáveis, tá? Então, como que a gente vai usar a sintaxe desses comandos, tá? Como a gente vai definir num, amount ou rate, ou seja, ele serve para a gente definir um num, o amount ou rate, tá? Então eu vou poder definir, vou poder dividir, multiplicar, vou poder fazer divisão integral, por exemplo, vou poder fazer soma, vou poder fazer subtração. Todos os operadores que o SAP disponibiliza para amount, rate e num, eu vou poder utilizar com esses comandos. Ou seja, aqui eu estou usando a definição, estou fazendo com a utilização do operador igual. Mas não é só isso, eu posso subtrair, eu posso multiplicar, eu posso somar, eu posso dividir de forma integral, fazer uma porcentagem. Posso usar aí a minha criatividade. João, qual que é a sintaxe? Então, você sempre vai usar ali a sua operação num, amount ou rate, né? O quarto parâmetro vai ser o operador, ou seja, igual, divisão, multiplicação, porcentagem, mais, menos, enfim, vai ser aí essa operação. Logo após, no quinto operador aqui, no quinto número do nosso nó,
vai ser ou o G ou o T, sempre. G para interpretar todo mês e T para interpretar se teve uma quebra naquele meu período. Prestem muita atenção nisso porque isso é muito importante. Se você quer interpretar o mês inteiro, utilize o G. Se você quer interpretar as quebras que talvez venham a acontecer na WPP, utilize o T e não utilize a chamada de regra de forma genérica. Use uma exata rubrica salarial, tá? Então, o G e o T a gente vai usar no quinto argumento do nosso nó, sempre aqui. Depois terá o nosso comando que a gente acabou de comentar. Então, o KAX vai retornar os dias corridos dos feriados públicos, o AX vai retornar os dias úteis e o SAX as horas úteis. Os asteriscos, nesse caso, serão aí as classes de feriado, no caso eu estou dizendo todas. E aí eu estou adicionando aqui na minha variável public, que é public para fazer referência de público, que a gente vai ver funcionando. Vamos para outra regra. O que eu tenho nessa regra? Bom, pessoal, nessa regra eu estou fazendo a interpretação de uma forma com o T, porque eu quero saber quanto que teve de quebra na primeira WPPP e na segunda. Para isso eu uso um comando wpal, que vai ler a WPBP e vai perguntar se é a primeira, sim ou não. Ou seja, ele é um comando aqui muito utilizado para tratar splits, não é o foco desse vídeo. Estou perguntando se é a primeira WPBP que está passando. Se for, eu adiciono em uma variável. Se não, eu adiciono em outra variável. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou utilizando a rubrica 1001 para chamada. Lembra que eu disse que precisava ter a definição do split, se é da primeira WPP, da segunda, da terceira? Então, eu estou utilizando a 1001, que eu sei que esse colaborador, esse grupo de colaborador que eu estou interpretando sempre vai ter essa 1001, tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou definindo um num igual tcal06. Ou seja, o que eu estou interpretando aqui? Estou interpretando os dias corridos das classes de ausências não remuneradas 06, apenas a 06. Ou seja, como eu estou usando 06, lá no nosso Excel, aqui, eu vou estar interpretando só a classe de contagem de ausência 06. Ou seja, pode ter milhões de ausências lançadas. Ele só vai ler a ausência que está classificada com a classe 06. Então aqui, se eu tivesse dois asteriscos, eu iria estar interpretando toda a gama. Como eu tenho apenas o 06, só vai interpretar o 06. Ele vai definir um num igual esse valor que ele vai nos retornar e vai adicionar na variável ausência. E aqui é a mesma coisa. Como eu estou usando T, vocês já vão ver que vai ter uma quebra ali na tabela. Então, a primeira quebra ele joga na ausência 2 e a segunda quebra ele joga na ausência 1, tá? E aqui embaixo eu estou fazendo a mesma coisa. Vocês já vão entender o que está acontecendo aqui um pouco melhor no processamento. Vou estar interpretando aqui minha ausência remunerada. Bom, e o que eu estou fazendo aqui nessa regra Z999? Eu estou interpretando as ausências remuneradas. Aquelas ausências que o colaborador não perde nenhum tipo de salário, né? Pensem aí em uma ausência que o seu cliente tem, por exemplo, é uma licença aí, licença prêmio, trabalhou muito, ganhou uma licença. Então é uma ausência remunerada, mas é uma ausência. Então ela entra aqui na classe de ausência remunerada. Utilizando a interpretação de forma G, ou seja, eu quero olhar o mês inteiro, eu não vou olhar quebra. Por quê? Justamente pelo fato de eu estar olhando aqui com a chamada genérica, tá? Não estou indicando uma rubrica salarial, então o SAP não vai ter como saber qual é a primeira, qual é a segunda WPBP, então ele vai usar o G. Então aqui eu estou interpretando todas as classes de contagem de ausência e estou adicionando na ausência 3, aqui na variável aos 3, tá? E aqui eu estou interpretando a mesma coisa, vou até mudar aqui, vou colocar aqui as horas. Vou colocar aqui as horas para jogar aqui no num. Então, ou seja, as horas eu jogo na aos 4 e os dias eu jogo na aos 3, tá? Então aqui eu estou fazendo esses dois tipos de utilização, tá? Percebam que sempre utilizando ali de forma o G e o T para fazer as minhas avaliações. Vamos entender melhor como isso funciona na prática rodando. Mas antes, eu falei que eu ia ensinar vocês como entender aqui melhor as possibilidades, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em qualquer num, pode ser num, amount, qualquer coisa, e vou dar um F1.
Aqui ele vai mostrar a documentação do NUM, mas eu não quero saber do NUM, eu quero saber dos operantes do NUM. Os campos que eu uso, 6 lugares aqui, lembra ali que eu falei? Que a gente vai usar ali em parcimônia o G, o K, o A, o U e os 2 asteriscos. Então, vou clicar aqui nesse laranjinha. Cliquei F1 no NUM, desço um pouquinho, clico aqui no VVVV, 6 lugares, operador, no laranjinha. Clicando aqui, eu vou procurar onde tem a chamada T e G, que é o meu segundo indicador depois do igual. Então aqui eu vou olhar aqui, qual que tem? Ah, esse aqui, primeiro, não tem G nem T. Vamos olhar o segundo, aqui, G e T. Então eu clico no laranjinha novamente, achei. Descendo um pouco, eu já tenho aqui, ó, G, parâmetro de período parcial baseado nos meses do colaborador. Então, para saber a documentação, eu clico no laranjinha novamente. E olha que mágico. Aqui eu tenho todas as possibilidades. Aqui, ó, CASOL que a gente falou, o CADIV a gente não falou, mas eu não utilizo muito, mas fica aqui a dica, caso vocês queiram entender um pouco mais, é só vir aqui dar uma olhada na documentação. CADIV-P, que são os campos fixos, a gente já falou. Esse KWKD eu não utilizo muito, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, basta vir aqui e ler também. KO a gente falou, o CAP a gente falou, esse aqui a gente também falou. Esse aqui eu também não utilizo muito. Novamente, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, basta vir aqui e ler. A única coisa que você precisa é ou saber falar inglês ou ter o acesso ao Google Tradutor. Joga isso aqui no Google Tradutor, você vai conseguir entender tudo, tá? E aí eu tenho vários tipos aqui de exemplos que a própria documentação da SAP nos dá. Então, não é segredo para ninguém. Basta eu utilizar o meu amigo querido F1. Então, cliquei F1 lá no nó, vou nos operadores, clico ali nos operadores em lugares, procuro onde tem o T e o G, clico no laranjinha, procuro o G, clico no G, vai abrir essa documentação magicamente e eu vou poder interpretar toda a documentação da regra, toda a documentação do meu período parcial aqui. Aí eu tenho mais exemplos aqui. Dica, sempre quando a gente tem um negocinho laranja numa documentação, ele é um link que leva para outro lugar. Então se eu clicar aqui, ele vai levar para outra documentação. Se eu clicar aqui, ele vai me levar lá para o T, tá? Mas eu vou entrar por aqui, que eu acho melhor para a gente interpretar. Então, vou voltar aqui no NUM, acabei de clicar F1, ó, vou clicar F1 de novo, desço um pouco, venho aqui nos meus operadores de 6 lugares, clico aqui, vou aqui onde tem o T e onde tem o G, procuro aqui, clico e procuro agora o T, porque o G eu já vi como utiliza, agora eu vou procurar o T. Então eu desço um pouquinho aqui e acho o T. Aqui, clico no laranja, que é o link que vai me levar para outro lugar. E aí eu tenho magicamente os comandos que eu posso utilizar, tá? Então aqui fica mais uma dica de como ler aí a sua documentação do seu comando. Todos os comandos standards, eles estão disponíveis com documentação, tá? É muito simples, não precisa nem olhar o Google para interpretar. Então agora vamos para o processamento da nossa regra e entender um pouco melhor ali do que está acontecendo. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha regra sendo processada e aqui eu vou falar um pouco da regra Z998 e Z997. Daqui a pouco a gente... Desculpa, Z998 e Z999. Da Z997, que é aquela que a gente lê os feriados, eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Que eu vou ter que rodar outro mês, que mês 7 não tem feriado público aqui nesse calendário. Só mês 5, eu vou ter que rodar o mês 5. Bom, então vamos lá. Como eu disse, eu costumo utilizar ele no YRT0 ou no BRT0, no cálculo de remuneração bruta. Então eu vou abrir aqui o meu esquema. Dentro do meu esquema, eu vou procurar aqui a função PAB. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde estão as ausências do meu colaborador que vai interpretar. Então eu coloquei as minhas regras logo aqui embaixo. Estão vendo, ó, Z999, 998, 997. Mas antes de entrar na nossa regra, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse comando, o print PART e o print PARX. São as tabelas de parâmetros parciais. Vamos interpretá-las então. Vamos interpretar aqui primeiro a parte, tá? Bom, pessoal, e aqui a gente tem o print das nossas tabelas para a gente poder se basear melhor. Lembra que eu falei do T? Então, vejam
que esse caso aqui eu fiz uma quebra no Infotipo 16 dele, justamente para gerar essa informação aqui. Então vejam que gerou uma linha até o dia 14 e uma linha depois do dia 14, que foi justamente onde eu fiz a quebra. E aí ele interpreta quantos dias corridos e quantos dias úteis, horas aqui úteis, ele tem em cada pedaço. Supondo que eu preciso proporcionalizar apenas pelo primeiro período, eu conseguiria interpretar aqui, ou seja, ele está dizendo que ele tem 14 dias corridos, 10 dias úteis, 80 horas úteis. Aqui ele está dizendo pra gente que ele tem baseado 30 dias fixos, que foi naquele parâmetro que a gente comentou, 22 dias corridos e 200 horas lá no Infotipo 8 dele. Então eu consigo ver tudo aqui através dessa tabela. Aqui no G, eu vou ter o mês completo. Vejam que não tem quebra aqui no G, é o mês inteiro. Ou seja, aqui ele vai me dar os dias corridos, os dias úteis, as horas úteis, dias corridos, horas úteis, dias úteis, horas úteis, dias fixos, úteis, dias corridos fixos, dias úteis fixos e horas corridas fixas, tá certo? Aí eu posso usar a minha criatividade, eu posso falar quantas horas não úteis teve no mês. Basta eu pegar o SDVP, subtrair pelo SSOL, por exemplo, e eu vou ter a diferença de 16 horas não úteis, né? Que talvez sejam, sei lá, 2 domingos aí dentro do mês dele, tá certo? Que ele não trabalhou, não sei, pode ser. Então aí eu tenho isso tudo baseado no meu plano de horário de trabalho do colaborador. Lembrando, o KDVP, ADVP e SDVP são valores fixos, sendo KDVP e ADVP das constantes da tabela T510H e o SDVP do Infotipo 8, aquele campo de horas ali que a gente tem. Tá? Tabela PARTA vai dar pra gente as informações baseadas em ausência e nos feriados públicos. Então, KU, AU e SAU são as ausências não remuneradas. Vejam que ele também quebrou aqui para mim. Antes do mês, antes do dia 15 e depois do dia 15, ou seja, 3 dias antes do dia 15 e 4 dias depois do dia 15. Então vamos ver nossas regras funcionando, tá? Bom, então eu vim aqui na regra Z999. Vamos ver o que ela vai fazer aqui pra gente. A regra Z999, ela vai fazer o quê? Vai definir o num igual à classe de ausência não remunerada 06 no mês inteiro e vai adicionar a variável ausência 3 em relação às ausências pagas e vai adicionar aqui na nossa ausência 4, tá bom? Vamos ver aqui a nossa regra então também, Z998. Vejam que a Z998 ela já chama diferente, ela chama com a rubrica 1001 para a gente ter a quebra. Então ela pega aqui, primeiro ela define a 1001 com a chamada do primeiro split, né? Então ele vai jogar, vai interpretar o TKU06, ou seja, as ausências não remuneradas na classe de contagem de ausência 06, e vai adicionar no num da variável ausência 02, AUS2. Aí a gente tem a chamada da Z997, que é aquela chamada de feriados públicos. Então ele vai interpretar aqui de forma genérica também, tá certo aqui, utilizando os dois asteriscos, porque eu não quero indicar uma classe de feriados exata, eu quero todas as classes de feriados. Vou fazer essa interpretação e vou adicionar aqui no público. Vou fazer a interpretação dos dias corridos no num, a interpretação dos dias úteis no amount e a interpretação das horas corridas no rate. Então, vamos ver como é que ficou aqui as nossas variáveis. Eu dei um print na tabela var aqui, se eu não me engano, para a gente poder conferir. Então, eu vou abrir minha tabela var. E aí eu tenho aqui as minhas variáveis, tá? Então aqui eu tenho a minha ausência 3, minha ausência 4, minha ausência 2, tá? Pra gente entender melhor, a gente volta lá no vídeo quando eu falo. Então aqui a gente tem interpretação das ausências, ou seja, de forma genérica, todos os dias das ausências, no primeiro período, no segundo período, tá?
Agora eu vou rodar o outro mês pra gente ver a classe de feriado funcionar. Bom, pessoal, eu já rodei o outro mês. E aí, o que eu fiz? Eu adicionei um valor em cada variável, em cada unidade aqui. No rate eu adicionei as horas úteis. No num eu adicionei as horas, os dias úteis. E no montante eu coloquei os dias corridos. Como esse feriado é um feriado que cai em um dia de semana e o plano de horário do colaborador durante a semana ele trabalha, trouxe o mesmo valor em montante em nu. Esse foi mais um vídeo, esse foi um vídeo bem longo, bem extenso, bem explicativo. Espero que eu de verdade tenha ajudado vocês de alguma maneira, algum desses comandos tenham de fato ali ajudado vocês em alguma demanda do dia a dia, ou vocês chegaram até aqui pesquisando esse tipo de coisa e conseguiram esse tipo de informação. Fiquem à vontade para me mandar um e-mail, para me mandar uma mensagem no LinkedIn, para me mandar uma mensagem em qualquer rede social. Tiro dúvidas, pode me chamar, sou super tranquilo. Agradeço a você que de fato assistiu até aqui. Se você está aqui até agora, é que de fato você quer melhorar e você quer investir mais na sua carreira, você está investindo um tempo valioso assistindo esse vídeo. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.